Graça e a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 15, a partir do versículo 13 até o 16, diz assim: Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois subirão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice, e na quarta geração tornarão para aqui, porque ainda não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus. Vamos orar. Nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado hoje à noite. Nós te louvamos por ainda nesse país termos a liberdade de nos reunirmos em nome de Jesus, de pregarmos a tua palavra. Nós te agradecemos por isso, pedimos que nos ajude a valorizar isso. Te louvamos também, meu Senhor, pelo que tu vais fazer, pela consciência da palavra que o Senhor vai plantar no coração de cada pessoa aqui. Que haja frutos, que o teu nome seja glorificado acima de tudo. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Interessante como termina o texto, porque ainda não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus. Que esse negócio de amorreus, que negócio é esse de medida de iniquidade dos amorreus? O que significa ainda não se encheu, ainda não se esgotou a medida da iniquidade? Existe uma lógica na Escritura, na maneira como Deus trata o pecado com a humanidade. Quando Caim matou Abel, Deus disse: a terra abriu a sua boca para receber o sangue do teu irmão. Há uma cobrança aqui. Quando Deus vai interferir em certas culturas, Ele diz: porque os seus pecados chegam até o céu. Sodoma é assim, porque os seus pecados chegaram até os céus. Quando Deus vai falar com os amorreus e os cananeus, Deus diz: olha, a medida da iniquidade deles ainda não se encheu. Existe uma medida. A lógica é mais ou menos o seguinte: um povo, uma civilização, uma família, uma cultura peca, e Deus é longânimo, mas esse povo continua pecando, continua pecando, continua pecando, continua pecando, e chega uma hora que a medida enche. E quando a medida enche, Deus intervém. Deus interfere numa cultura. É assim, encheu a medida, Deus vai tomar uma postura. Qual é a medida? Eu não sei. Ela é igual para todos os povos? Não sei, talvez não. Mas o fato é que existe uma medida que enche, que certos comportamentos vão extrapolar essa medida e vão receber de Deus um justo castigo. Isso pode levar você a pensar apenas no aspecto de maldade de Deus, mas o Novo Testamento nos ensina que, num certo sentido, isso é um aspecto da bondade de Deus. Em Atos capítulo 14, quando Paulo estava pregando, Atos 14, 16, a Bíblia diz assim: o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, contudo não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, e enchendo o coração
de fartura e de alegria. Veja que coisa maravilhosa. A mesma palavra que nos diz que alguns povos extrapolam a medida, mas essa medida não é rasa, porque uma das características mais marcantes de Deus é que Deus é longânimo. Deus não é como você não é longânimo. Você vê o pecado das pessoas e você pensa assim: se eu fosse Deus eu acabava com isso rapidinho, não é? Se eu fosse Deus eu matava todo mundo. Se eu fosse Deus, né? Eu jogava um raio, eu fulminava as pessoas. Por que você faz isso? Porque você não é longânimo. Quando você aprender a ser longânimo, você vai dizer: Deus tem misericórdia. Jesus olhou para a multidão, e a Bíblia diz, ele olhando as multidões, ele se compadecia delas. Qual é a diferença entre Jesus e você no primeiro andar de um prédio, olhando a passagem de uma parada gay? Qual é a diferença? Qual é a diferença? Como é que você reage? Como é que você comenta? Isso é um bando de... se eu fosse Deus, né? Qual é a diferença com Jesus? Jesus chora. Diz a Bíblia, ele olhando para as multidões, compadeceu-se delas. Ele olha as multidões com compaixão, porque ele é longânimo. Longânimo significa que ele vai se irar bem tarde. Ele vai, mas não é como você pensa, não é como você gostaria que fosse. Engraçado, né? A Bíblia diz: houve muito pecado, Deus permitiu que as gerações passadas vivessem nos seus próprios pecados, e abençoou essas pessoas com chuvas, estações frutíferas, e encheu o coração delas com fartura e com alegria. Então sabemos que esse negócio de que ainda não se encheu é porque demora a encher, né? Isso não aponta para uma maldade de Deus, mas para uma paciência de Deus, para uma longanimidade de Deus, de um Deus perdoador. Porém, embora essa medida sendo longa, por exemplo, uma das etapas de tempo vai ser 400 anos. Numa das etapas de tempo. Depois do que Deus está falando para Abraão, tem uns 430, tenho para trás, e depois mais ou menos é que a medida vai começar a se encher. Uma vez uma pessoa me perguntou assim: por que o Velho Testamento tem tanta morte? Por que Israel teve que destruir tantas nações? Por que Israel teve que invadir nações, expulsar o povo de lá? Preste atenção, as respostas não são românticas. Uma delas é porque era preciso. Era melhor destruir certos povos do que destruir a humanidade. Certos povos extrapolaram a medida. Você não faz ideia do que era o costume de certas civilizações pagãs do passado. Às vezes o paganismo de hoje é nada comparado com algumas coisas do passado. Havia povos que, por exemplo, tinham prostitutas cultuais no templo. O templo, o culto era regido a sexo. Tinha prostitutas só para o culto, só para fazer sexo ao vivo no culto. Se isso era o culto, imagine o que era a vida. Imagine o que seria a vida. Satanás tem regras diferentes. Hoje, até pouco tempo atrás, você queria ver sacanagem, você ia numa casa de sacanagem. Hoje você vai na internet, vai no YouTube, vai, sei lá, vai onde quiser. Mas no passado você ia no culto, você ia ao templo, e lá via-se absolutamente de tudo. A medida dos amorreus estava enchendo. Algumas dessas civilizações praticavam sacrifícios de crianças. Não acabou muito não. No Brasil tem mais do que você possa imaginar. Aliás, só um detalhe curioso. Se uma religião, eu estou citando isso apenas como comentário, se uma religião de matriz afro-brasileira
praticar sacrifício de criança, o nome da religião não aparece na mídia. Já prestou atenção? Fosse numa igreja cristã, aparecia, sim ou não? Então, se não aparece, o que que aparece? Aparece assim, um ritual de magia negra. Apenas isso. Não existe uma religião chamada magia negra, não é? Não existe um centro de magia negra. Então a coisa vai ficar sempre no ar e você nunca saberá onde estão os verdadeiros problemas. Mas voltando, pessoas ofereciam seus filhos ao deus Moloque. Tinha uma estátua de Moloque de ferro com as mãos em brasas. As pessoas eram colocadas, as crianças eram colocadas lá. A medida dos seus pecados foi enchendo. Meus irmãos, no passado, no Velho Testamento, às vezes parece a narração da história da medida de certos povos enchendo. Na época do dilúvio, houve uma intervenção de Deus. Por quê? Porque a medida encheu. O que aconteceu para provocar o dilúvio é muito estranho. Vou dizer apenas o que a Bíblia diz. Os filhos de Deus olharam para que alguns acham que podiam ser anjos caídos, ou alguns acham que poderia ser até ETs, eu sei lá o que foi, mas os filhos de Deus olharam para as filhas dos homens e tomaram elas para si e geraram varões de renomes. Aí a Bíblia diz assim: e naquele tempo havia gigantes, e também depois do dilúvio também tinha gigantes. Como? Não sei, não estou muito preocupado em saber, mas havia naquele tempo e também depois. Alguma coisa muito esquisita aconteceu na raça humana. Alguns acham que houve uma mutação genética, experiências genéticas esquisitíssimas. A raça humana ia se tornar outra coisa. O que Deus fez, matou todo mundo. Matou todo mundo. O dilúvio é um sepultamento de uma raça extremamente desobediente. A medida encheu. A medida encheu. Deus poupou apenas uma família. Essa família sai da arca. A partir de 3 filhos dessa família geram-se os povos semitas do Oriente, os europeus e outros povos ruim de ganhar dinheiro e que gostam de uma pobreza. Os 3 ramos da humanidade, Sem, Cã e Jafé. Deus disse: engrandeça Deus a Jafé. Jafé é a Europa. A Europa parece que é grande, parece que a profecia se cumpriu, né? Engrandeça Deus a Jafé. Bendito seja o Deus de Sem. E as perspectivas sobre a Cã e Canaã não são muito boas. Mas logo, uma medida se enche. Ela é culminada na Torre de Babel por uma desobediência explícita. Deus queria que a humanidade se espalhasse e se multiplicasse. O que os caras disseram? Não, vamos nos espalhar, vamos globalizar, vamos fazer uma nação só, seremos um só povo, construiremos uma torre cujo topo chega até os céus. Às vezes as pessoas acham que a Bíblia é idiota por expressões desse tipo, uma torre cujo topo chega até os céus. A Bíblia não está dizendo que chegou até os céus. A Bíblia está dizendo que os caras falaram isso. A Bíblia não está dizendo que existe uma torre que saia daqui e toque no céu. Ela está dizendo: os caras falaram, construiremos uma torre. Talvez seja até uma metáfora, uma hipérbole, para falar que eles queriam a mais alta possível. E aquilo era uma rebelião. Aquela torre, aquela cidade, era um centro de adoração pagã. Havia um líder chamado Nimrod. Esse cara é super adorado no ocultismo, no paganismo. Ele conhecia poderes mágicos. Ele liderou a humanidade numa rebelião contra Deus. Ele talvez seja o primeiro anticristo, porque ele dominou sem internet, sem televisão, sem telefone, sem correios. Ele dominou parte da Síria. Ele dominou vários impérios no mundo. E ele lidera agora esse movimento de Babel,
E aí Deus diz: a medida encheu. O castigo não é tão pesado, mas existe uma medida de emergência que precisa ser tomada em Sodoma: confusão das línguas. Esse povo, Deus diz: olha, o povo agora é um, se juntou. E o que Deus diz é assustador, diz: agora não haverá limites para tudo quanto quiserem fazer. Tem coisas que as pessoas me perguntam: pastor, tal e tal coisa, o senhor acha que é possível? Eu acho. Porque Deus disse: já não haverá limites. Eles agora estão doidos para trocar ideias, doidos para trocar conhecimentos. Deus sabe que a humanidade junta não é bom. O senso comum faz-nos pensar que é, mas não é. Então o que Deus fez? Deus confundiu a língua, Deus atrasou o processo. Você vai ter depois Sodoma e Gomorra. A medida encheu. A medida encheu. Sodoma é muito simples. Havia muita maldade e pecados preferidos. Um dos pecados preferidos é uma coisa não muito nova, que era esse negócio de homem ficar sexualmente com homens. Anjos chegaram corporificados na cidade. Os homens da cidade estupravam os visitantes e viram aqueles anjos em forma de homens, queriam estuprar os anjos. Vai gostar de estuprar assim para lá, né? Cercaram a casa de Ló, mas Deus tinha dito a Abraão: eu vou destruir Sodoma, porque os seus pecados chegaram até os céus. Há um clamor na terra. Na lógica de Deus, há um clamor. Tem pecado demais, passou do limite, foi além da conta, a medida encheu. Deus faz isso, por exemplo, com o Egito. O Egito era um grande centro de adoração pagã. O faraó era Deus. O faraó não chegou dizendo: eu sou o faraó, eu sou o governador aqui, eu sou o líder aqui. Não, falei: eu sou Deus. O governador é outro, respeita. Eu sou Deus. Eu tenho que ser adorado como um Deus. E Deus interveio no Egito, através das pragas do Egito. O faraó foi literalmente ridicularizado. Aquele que se achava um Deus foi literalmente ridicularizado. Os deuses egípcios foram ridicularizados. Agora, veja o caso dos amorreus. Amorreus é uma designação. Às vezes você vê vários nomes na Bíblia: amorreus, Jebezeus, Gigazeus, né? Zebedeu, um bocado de nome assim que você não sabe o que são. Amorreus é só uma designação para um tipo de povo. Em geral são dois: amorreus e cananeus. Amorreus habitam nos montes, cananeus habitam nas planícies. Depois Deus vai mostrar que pune os dois grupos. Olhe comigo Josué capítulo 24. Josué 24. Versículo 8. Diz assim: daí eu vos trouxe. Isso quando eles já entraram na terra, já estão morando, já é Israel, na terra de Canaã. O discurso que Deus manda Josué fazer: daí eu vos trouxe a terra de quem? Dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros. Porém eu os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Deuteronômio capítulo 9. Deuteronômio 9. Diz assim, a partir do versículo 4, versículos 4 e 5: Quando, pois, o Senhor,
Isso é Deuteronômio 9, deixa eu ver aqui. Opa, ok. Quando, pois, o Senhor teu Deus os tiver lançado diante de ti, não digas no teu coração, por causa da minha justiça, é que o Senhor me trouxe a essa terra para possuir, porque pela maldade destas gerações, ele está falando das gerações dos amorreus, pela maldade destas gerações é que o Senhor as lança diante de ti, não é por causa da sua justiça, nem pela retitude do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela maldade dessas nações, o Senhor teu Deus as lança diante de ti para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Israel foi um instrumento da justiça divina para punir aquelas nações. Mas só para você ter uma noção, com as palavras da própria Escritura, sobre os pecados que haviam ali. Abra comigo Levítico capítulo 18, só para assim dar uma pincelada na visão. Levítico capítulo 18 e capítulo 19. Se você quiser ler com paciência em casa, você tem aí a relação dos pecados que aquele povo praticava, né? Era pai com filho, era irmão com irmã, era velho com criança, era homem com homem, era mulher com mulher, né? Parecia a exposição do Santander, aquele negócio lá. Aliás, os amorreus tinham um padroeiro, um santo, Santander, né? Padroeiro dos amorreus. Padroeiro dos amorreus. Em Levítico 18 tem toda a lista, né? A partir do versículo 19 tem as uniões abomináveis. São muitas e eles praticavam todas elas, inclusive sexo com animais, né? Tem filho dedicado a Moloque, versículo 22, homem com homem, versículo 23, homem com animal, né? Mulher com animal. Eita, estava uma esculambação medonha, né? E olha só, a Bíblia diz que por estas coisas, olha comigo versículo 30, portanto guardareis a obrigação que tendes para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticaram antes de vós, e não vos contaminareis com eles. Então, o povo daquelas terras vivia nessas práticas e achava isso a coisa mais natural do mundo. Agora, estamos falando de um povo, eu quero dar uma pequena síntese, como é esse negócio da medida dos pecados enchendo no Novo Testamento. Mas eu quero lhe dizer que às vezes Deus vai declarar que algumas pessoas, não povos, mas algumas pessoas, a medida já deu, tá? Algumas pessoas, a medida dos pecados extrapolou. Deus é longânimo, Deus é paciente, Deus é benigno, mas algumas pessoas mergulharam fundo demais no pecado. Inclusive algumas pessoas cristãs. E quando você é de Deus, o que Deus vai fazer quando você mergulha no pecado? Deus vai disciplinar você como um pai amoroso. E a Bíblia diz assim: se você está sem disciplina, se você vive no pecado e está sem disciplina, você não é um filho de Deus, você é um bastardo. Essa é a linguagem do livro de Hebreus. Se estás sem disciplina, sem correção, você não é filho, porque o bom pai corrige o filho a quem ama. Eu não estou dizendo que cada pecadinho Deus vai quebrar uma perna sua, não é isso. Mas se você mergulhar demais no pecado e for o único jeito, for Deus quebrar seus queixos, se esse for o único jeito
né? Se o único jeito for esse, vai ser. Eu conheci uma história de uma igreja que estava com muito pecado. Aquela igreja estava com muito pecado. Tinha a irmã pegando o marido da outra irmã, tinha a vovó querendo tomar o vovô da outra vovó, tinha um pastor complicado. Aí um dia esse pessoal foi para um retiro, num caminhão. Naquele tempo era permitido. E o pastor foi no caminhão, cheio de mulher. Em algum lugar, do nada, não era curva, não era nada, o caminhão desequilibrou-se, foi mulher para todo lado. Vi muita mulher sem unha. E o pastor, o que aconteceu com ele? Esbagaçou os testículos. Então, assim, se o único jeito for Deus esbagaçar seu testículo, se esse for o único jeito, doeu só de pensar, não é? Se for o único jeito, se não houver outro jeito, Deus vai fazer, porque a medida encheu. Quando a Bíblia fala do rei Acabe, em 1 Reis 21, diz que a medida dos pecados dele ultrapassou a dos amorreus, foi maior. Como foi o fim de Acabe e Jezabel? Como foi a profecia, né? Os cães vão comer a sua carne. Os cães comeram, os pitbulls comeram o rosto de Jezabel. Os cães vão lamber o seu sangue. A medida tinha sido demais. Eu não sou um pregador do pavor, sou um pregador da graça de Deus. E eu estou dizendo a você que Deus é misericordioso. Estou dizendo que Deus é longânimo. Mas não extrapola não, irmão, né? A medida de alguns pecados foi muito longe. Eu quero dar uma pequena síntese no Novo Testamento para você ver como a lógica é a mesma. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16. Como era que o apóstolo Paulo via esse negócio da medida do pecado que enche, extrapola. 1 Tessalonicenses 2, versículo 16, Paulo falando dos inimigos, de pessoas que crucificaram Jesus, de pessoas que são opositoras ao Evangelho. A partir do versículo 15 ele diz assim: os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falarem aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre o quê? A medida dos seus pecados. Está enchendo, Paulo disse, esse pessoal aí está enchendo. A ira sobreveio contra eles definitivamente. E como é que Jesus via esse negócio da medida dos pecados encherem? Mateus capítulo 21, versículo 31. Eu acho que não vai ser 21, vai ser 23, mas vamos lá. Mateus 21, 31. É isso? Não. Olha se é Mateus 23, 31. Diz assim: Jesus falando contra os escribas e fariseus, a raça mais hipócrita que tinha naqueles dias. E ele diz: assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida dos vossos pais. Então, não muda nada a lógica do Novo Testamento. No Novo Testamento a medida enche do mesmo jeito. Deus é santo, não quer contemplar o pecado, a medida enche. Alguns filósofos, alguns teólogos liberais dizem:
Olhe, o Deus do Velho Testamento é diferente do Novo Testamento. Eles dizem: o Deus do Velho Testamento é sanguinário, é impaciente, é um genocida. O Deus do Novo Testamento, não, ele é amor. Eles são diferentes, é como se fossem dois deuses. Aí eu pergunto: esses caras nunca leram o Apocalipse? O Apocalipse é pior do que o Velho Testamento, mas muito pior. O sangue vai dar no meio da canela. No Apocalipse, Deus não vai lidar com um povo, ele vai lidar com quantos povos? Todos, inclusive Israel. Ele vai lidar com todos os povos por causa dos seus pecados. Por quê? Porque a medida dos pecados da humanidade está enchendo. Eu falei hoje dos amorreus, mas está duas coisas vão dominar as culturas daqui para frente. Uma delas é os velhos costumes dos amorreus, porque existe engenharia social, existe gente que você não faz ideia de quem seja, existem banqueiros, intelectuais de plantão, gente investindo para que isso aconteça, gente que jurou virar o Ocidente de cabeça para baixo, gente que jurou fazer a cultura judaico-cristã ficar podre, gente que tem ódio das coisas que você acredita, gente que pega tudo que você acredita e diz assim: isso aí é muito opressor, isso é opressão, e nós queremos nos livrar desse discurso opressor. Os costumes dos amorreus, os velhos costumes pagãos estão de volta. Eles nunca sumiram da terra, mas agora eles virão escancarados. O que você vai ver daqui para frente não tem fim, não há limites. Há muitos anos atrás eu falei assim para essa igreja: aguarde, você vai ver homens casando com animais em cartório. Aguarde, só um pouquinho mais, calma, espera aí que você vai ver. Mas também uma outra marca do futuro é a ausência de arrependimento. O Apocalipse é também uma punição da humanidade, a medida encheu. Mas vamos lá para o Apocalipse, só para a gente ver como é que a humanidade reage. Ela se quebranta. Olha, Apocalipse 9, versículo 20, os maiores flagelos acontecendo. E a Bíblia diz assim: os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro e de prata, de cobre e de pedra de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Olha o versículo 21, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituições, nem dos seus furtos. Apocalipse capítulo 16, versículo 9. Olha como os homens reagem. Quanto mais há castigos, quanto mais castigos, olha como eles reagem. Diz no versículo 9: com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe dar glória. No versículo 11 diz: e blasfemaram o Deus dos céus por causa das angústias, das úlceras que sofria, e não se arrependeram das suas obras. O Apocalipse não é brincadeira, é Deus acertando contas com a humanidade rebelde. É Deus acertando conta com a nação de Israel, que não se rende ao Messias, e até que enfim vai se render ao Messias. Muitos árabes também se renderão a Jesus Cristo, perderão a esperança no seu falso Messias, que vai aparecer. Cidades egípcias se converterão, mas veja, boa parte da humanidade não se arrepende. Você se assusta com aquelas cenas do Apocalipse, com os raios, com o dragão. Eu me assusto é com isso aqui.
Como o coração ser humano é duro. O Salmo 2, que é um salmo profético, diz que as nações se ajuntam e diz assim: olha, vamos sacudir, vamos tirar de nós as algemas. Nós não queremos mais isso. Que as nações se rebelam contra Deus e contra seu filho, contra Deus e contra o seu ungido. É como se a ONU se reunisse e dissesse: não queremos Deus, não queremos esse Deus opressor, queremos outra coisa no lugar, mas não queremos esse Deus opressor. Queridos, às vezes famílias extrapolam a medida. Às vezes tem pecado demais naquela família. Alguma coisa tem que acontecer. Empresas injustas, governos injustos, muitos extrapolam a medida dos seus pecados. Mas eu queria perguntar para você: e a sua medida? Porque você deve estar pensando assim: não, minha medida é rasa, eu não extrapolo, nunca extrapolei. Diante de Deus, num certo sentido, todos nós extrapolamos. Todos nós. Porque o padrão de Deus é perfeição, e nós temos que chegar a Deus necessitados, carentes da sua graça, e dizer: Deus, tenha misericórdia de mim. Eu sei que eu extrapolo. Eu sei que eu extrapolo. Agora eu sei, tua palavra me diz, e eu percebo, eu tenho consciência espiritual agora, eu sei que eu extrapolo. Por isso te peço, tenha misericórdia de mim. Você que não aceitou Jesus ainda, numa linguagem evangélica, vamos dizer assim, não aceitar Jesus, extrapola tudo. Porque Jesus é o caminho de volta. Jesus é o meio que Deus tem para zerar a sua conta. Mas é para zerar eternamente, para que o pecado não tenha poder eterno sobre você. Para que na eternidade o pecado não tenha domínio sobre você, porque você não vai estar debaixo do pecado, debaixo da lei, você vai estar debaixo da graça de Deus. Você já teve convicção de pecado? Qual é a coisa decisiva que faz uma pessoa aceitar Jesus? Qual é? A coisa decisiva chama-se convicção de pecado. Quando você tem convicção mesmo que você é um pecador, que você de alguma maneira está separado de Deus, quando você começa a crer nisso que a Bíblia diz, aí você entende por que Jesus. Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Pecado é nossa história. Pecado é nossa essência. E é por isso que precisamos de Jesus. Não deixe que a medida extrapole eternamente. Aqui nessa vida a gente ainda tem como contornar algumas coisas, mas na eternidade extrapolou. Vamos orar. Nosso Deus, nos sentimos envergonhados, Deus, quando temos uma compreensão do pecado em contraste com a tua santidade. Temos aqui a humanidade afogada nos seus pecados, nos seus costumes. E hoje em dia temos visto pecados antigos sendo ressuscitados, pecados adotados por civilizações, por todo um povo, reaparecendo com toda a força, seduzindo crianças, seduzindo jovens, adolescentes, pessoas de todas as idades, seduzindo governos, movimentos, emissoras de TV, imprensa em geral, seduzindo igrejas. Ó Deus, tem misericórdia de nós, para que nunca possamos ser indiferentes àquilo que a tua palavra chama de pecado. Eu quero te pedir por pessoas que hoje estão no estilo de pecado avançado, embora te conheçam, mas estão mergulhados, estão fazendo coisas que a tua palavra explicitamente proíbe.
Que o Senhor os faça voltar à sanidade. Que o Senhor lhes dê de volta o prazer de estar contigo. De estar contigo só porque o Senhor é Deus. Que o Senhor tenha misericórdia deles e produza neles o arrependimento. Que eles procurem alguém, confessem o seu pecado, peçam oração, peçam ajuda. Eu também quero te pedir, meu Senhor, por pessoas que têm ouvido o Evangelho e ainda não entregaram suas vidas a Jesus, que o Senhor lhes dê convicção de que necessitam de Jesus, para que a medida dos seus pecados não extrapole eternamente. Opera essas palavras em nossos corações, Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém.